Opa, olha, a gente volta. Pegou a manha do negócio? Iniciando segunda aula de hoje, primeira série do ensino médio, matemática, para você que está se conectando agora. O conteúdo de hoje é função do primeiro grau, composição, análise e interpretação gráfica. Mas no quesito análise e interpretação gráfica, porque é o que mais se cobra, é o que mais se vê nos principais vestibulares. E eu acredito que você já optou por um dos processos para a composição da função do primeiro grau. Se você perdeu a nossa primeira aula, fica tranquilo, que todo esse material ele vai ficar disponível para vocês lá na plataforma do Canal Educação. Mas não corre lá agora não, que eu acho que não está disponível ainda. Normalmente leva em torno de 48 horas, vai estar lá o material, o slide e todas as aulas gravadas. O link para que você possa estar assistindo uma, duas, três, quantas vezes forem necessários. Parei no finalzinho da aula na apresentação da primeira questão contextualizada, onde nós vamos aferir se você conseguiu compreender um dos dois caminhos para a composição. Vem cá comigo, vamos iniciar nossa aula de hoje. Está aí, telinha, funções afins, lineares e constantes. Estou falando da função do primeiro grau e a gente deixou com vocês aí os questionamentos. Dá para achar o valor do B? Dá para dizer se a função é crescente ou decrescente? Professor, dá para a gente achar a lei de formação? Vou começar a ler a questão com vocês. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas este comportamento se estende até o último dia 30. Meus amores, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu olhei para esse gráfico aqui, eu estou vendo que ele não usou as variáveis x e y. Ele disse que esse gráfico aqui representa para mim o cálculo do lucro em função, não é isso, dos dias que estão se passando. Então, eu quero que você entenda que o lucro aqui, professor, ele representa para mim a variável y. Então, se ele pedir calcula o lucro, ele está pedindo para você achar o y. Se ele pedir para você, professor, eu quero que você ache o dia, professor, o tempo. Aí, nesse caso, ele está falando do x. Então, uma das coisas que você vai ter que se habituar ao analisar um gráfico, seja de qualquer que seja a função, seja a função do primeiro grau, segundo grau, modular, exponencial e logarítmica, é que nem sempre vem x e vem y. Vem uma grandeza qualquer, vem tempo, vem volume, vem distância, vem lucro. Então, você vai verificar qual grandeza representa o x, qual grandeza representa o y. Então, entenda, eu vou tentar montar uma função. Como eu já verifiquei aqui, e a pergunta é justamente essa, eu já verifiquei que o gráfico, professor, ele é representado por uma reta. Se é representado por uma reta, este gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau. Se esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau, professor, eu já posso dizer que sua lei de formação é escrito na forma y é igual a vezes x mais b. Ou eu posso substituir este y e este x pelo que, professor? O y não é o lucro? Então eu podia dizer que o lucro é igual ao A vezes o X, que no caso é o tempo, mais o valor do B. Então, eu posso usar outras letras, não precisa ser o valor do A, o valor do X e do Y necessariamente. Mas eu já posso te afirmar algumas coisas. Olhando para esta função e pela inclinação, eu já posso te dizer que a função ela é crescente. Se a função é crescente, o valor do seu A é maior que zero. Também já posso, nem vi a pergunta, nem vi. Mas isso tudo que eu já estou apresentando para vocês é algo que você já deve identificar independente da pergunta que será feita. Professor, o A é positivo e já dá para a gente identificar o valor do B. O valor do B, professor, é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Nesse caso, o valor do B aqui, professor,
é esse menos 1.000, professor. O valor do B é esse menos 1.000. Eu quero que você foque nessas duas últimas informações. Nessas duas últimas informações. O A, professor, ele é positivo e o B vale menos 1.000. Olha a pergunta. Você vai ver que nós vamos conseguir resolver a questão sem fazer conta. Ele quer que você diga o seguinte: a representação algébrica do lucro em função do tempo. Ele quer que você encontre aquela expressão, a lei de formação da função do primeiro grau, que nós apresentamos dois processos para essa obtenção. Eu apresentei o processo algébrico e eu apresentei o processo geométrico. Agora, dá por eliminação da gente resolver a questão sem fazer conta. Poxa, professor, como assim? Eu já posso eliminar a letra A, eu já posso eliminar a letra B, eu já posso eliminar a letra E. Poxa, professor, por que o senhor pode eliminar? Gente, quem é o valor do nosso B? Quem é o valor do nosso B, professor? Na expressão. Professor, o valor do nosso B é menos 1.000. Olha as tuas alternativas. Quais delas tem B valendo menos 1.000? Professor, o B valendo menos 1.000 só tem a letra D. Respondi a minha questão. Respondi a minha questão. Acabou, professor? Acabou. Professor, e se eu não conseguisse lembrar disso aí? Teria como fazer a conta? Tem. Posso fazer pelo método algébrico, posso fazer pelo método geométrico. O método algébrico eu preciso de pares ordenados. Quantos? 2. Ou apenas um par ordenado, caso nós conheçamos o valor do B. E a gente conhece. O valor do B é menos 1.000. Então, se eu já sei o valor do B, eu preciso apenas pegar um par ordenado desse gráfico. Qualquer um que você quiser montar lá aquela equaçãozinha do primeiro grau, está achando A. Ou eu posso me utilizar do método geométrico, que é aquele que consiste em nós desenharmos um pequeno triângulo. Vamos ver aqui, professor. Como é que eu faria esta conta? Eu faria pelo método geométrico. Por quê, professor? É mais rápido. Eu não vou precisar de pares ordenados. Eu já olhei para cá, professor, eu já sei que o B vale menos 1.000. Eu já sei que o B vale menos 1.000, professor. E agora? Eu vou desenhar um triângulo, professor. Eu posso desenhar esse triângulo todinho aqui, ó, para fazer a minha conta. Posso desenhar esse triângulo todo. Professor, eu não quero esse triângulo todo não, professor. Pode ser esse menor aqui? Pode. Pode ser só esse aqui? Pode. Quem escolhe é você. Professor, então faz lá. Eu, como eu já comentei com vocês em outros momentos, eu gosto de pegar o maior triângulo. O maior triângulo, que é aquele que bate lá no B. Professor, então na nossa situação aqui, tá aí o teu triângulo. O senhor já disse para mim que o valor do A é sempre igual à tangente do ângulo. Então, professor, no nosso triângulo eu fui calcular. Essa distância aqui, professor, daqui para cá, professor, dá 4.000. Essa distância daqui para cá dá 20, professor. Como é que eu sei disso? É só tu olhar lá, ó. Professor, aquele 4.000 é porque saiu aqui, ó, do menos 1.000 e foi até o 3.000. Essa distância aqui dá 4.000, professor. E embaixo vai do 0 ao 20. Conseguiu perceber aí de onde foi que vieram os valores? Prof. Então, agora, cuidado, professor, na hora lá de fazer a divisão. Professor, para não errar, lógico, o cateto oposto é o 4.000 e o cateto adjacente é o teu 20. Agora, só dividir, acho o meu A rapidinho. Eu já sei quem é o valor do B, professor. Tá ali, professor, o valor do meu A é exatamente 200, professor. O valor do meu A é exatamente 200. Tá, professor, se o valor do A é 200 e eu já sei que o B é menos 1.000, eu vou montar a minha expressão. Já sei quem é o valor do A, já sei quem é o valor do B. Vai ficar, professor, f de x é 200x menos 1.000. Ou, se você quiser trocar o f de x pelo L de lucro e o x pelo tempo, ela vai ficar escrita na forma L lucro em função do tempo é igual
200 vezes o tempo menos 1000, alternativa correta, letra D, que é o que a gente tinha encontrado lá. Vocês entenderam? Opa, Milena, bom dia, querida. Seja bem-vinda, tá bom? Nosso chat está ao vivo, aula de hoje, função do primeiro grau, recapitulação por conta da importância do conteúdo, tá bom? Essa mesma função do primeiro grau vocês também utilizam na física, quando vocês estão analisando movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, a gente tem função do primeiro grau nos gráficos de velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado, e nós temos no gráfico de espaço em função do tempo no movimento uniforme. Então, algo relacionado tem, professor? Eu posso utilizar o que eu aprendi na matemática e na física, o que eu aprendi na física e na matemática? Pode sim. E a gente apresentou aqui alguns processos. Se você perdeu o comecinho da explicação, depois você volta lá a barrazinha e vê a explicação inicial de como que a gente está fazendo para realizar essas devidas composições. Professor, então faz um feedback rápido para mim, que eu acabei de chegar, a Milena chegou agora, a gente tem mais alunos que acabaram de chegar. O que eu, professor, preciso saber para estar analisando, interpretando e principalmente realizando a composição de uma função do primeiro grau? Primeiro, saber que uma função do primeiro grau, estou fazendo um feedback geral de tudo, tá bom? É escrito na forma y igual a x mais b, ou o contrário, ax mais b é igual a y. Escrita dessa forma é ideal para quando nós necessitamos fazer a composição. Então vamos lá, eu, aluno, tenho que aprender que uma função do primeiro grau se escreve na forma y igual a x mais b. Vou lá anotar, função do primeiro grau, y igual a x mais b. Qual que é a ideia? É nós tentarmos descobrir quem é o valor do A, quem é o valor do B. Então, quem estava na nossa primeira aula, viu que muitas vezes eu nem preciso fazer conta para achar o B. Eu só tenho que observar. Já o A tem dois caminhos. Tem o processo algébrico, tem o processo geométrico. É só você treinar, igual como nós explicamos nas situações, problemas anteriores. Mas, professor, vai ter mais exemplos? Tem. A gente, ao analisar uma função do primeiro grau, a gente tem que lembrar que o gráfico que representa uma função do primeiro grau é sempre uma reta, que pode ter inclinação para a direita. Se a inclinação for para a direita, o valor do A sempre será positivo, e eu classifico esta função como sendo crescente. Professor, se a inclinação... Opa, Maria da Guia, seja bem-vinda novamente, minha querida. Se a inclinação dessa reta estiver para a esquerda, professor, o meu A, ele é negativo, e eu já posso classificar a minha função como sendo decrescente. Prof, outra coisa que eu tenho que observar de cara, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você vai observar num gráfico, é se você consegue ver onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Se você conseguir identificar onde que a reta toca ou corta o eixo Y, você já encontrou o valor do B. Você já encontrou o valor do B. Ah, professor, então só olhando já dá para achar o B? Se eu tiver gráfico, na grande maioria das vezes já dá de você achar o B. E na hora de achar o A? Aí eu tenho dois processos. Para a gente fazer a composição de uma função, que é montar ela toda, achar valor do A, achar valor do B, eu preciso que você localize nessa reta dois pares ordenados, ou apenas um, caso nós já conheçamos o valor do B. E na grande maioria a gente consegue fazer isso olhando. Como é que a gente localiza o B? Vou repetir, o B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. O B, repetindo, é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Então, teacher, faz mais questões para mim. Olha esse exemplo aí, da nossa segunda aula. Nem li a questão, nem li,
mas eu estou olhando para aquele gráfico, você está olhando para aquele gráfico. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Este gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau? Você vai olhar para o gráfico e você vai dizer, sim, professor, é o gráfico de uma função do primeiro grau. Por quê? Porque ele é representado por uma reta. E, professor, então, peraí, toda vez que for uma reta, é primeiro grau? É primeiro grau. Acabou. No passo a passo. Segunda coisa que eu vou fazer é verificar se essa reta toca ou corta o eixo Y. Professor, cadê eixo Y aí? Não estou vendo, não. Lembra que eu falei agora há pouco que nem sempre vai vir a letrinha X, vai vir a letrinha Y, vai vir já uma grandeza. Nesse caso, as grandezas que estão se relacionando, olhando para o gráfico, é a temperatura e o tempo em minutos. Só que aqui eu já sei que a temperatura é o Y e o tempo em minutos é o meu X. Então, se ele pedir, acha para mim a temperatura, ele está pedindo para você achar o Y. Acha para mim o tempo, ele está pedindo para você achar o X. Então, peraí, professor, vamos lá, devagar. Nessa situação, eu também posso fazer, nem li a questão ainda, tudo isso você tem que fazer na hora que você olhar o gráfico. Professor, ele é função do primeiro grau. Como o gráfico está inclinado para a direita, se o gráfico estiver inclinado para a direita, assim, ó, sonolento para a direita, professor, a função ela é crescente. Já, Gabriel, teve o cuidado aí? Vou já ver se você acertou. A função ela é crescente. E se a função é crescente, eu já posso dizer que o valor do A, professor, ele é positivo. Mas eu queria que vocês observassem onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Por quê, professor? Se você conseguir olhar e verificar onde que a reta toca ou corta o eixo Y, que eu acho que você já viu, professor, aqui, ó. A reta toca o eixo Y no menos 10. Eu já posso dizer para você que o B vale menos 10. Simples assim. Eu já achei o valor do B. Agora eu vou ler a questão para você entender do que se trata e o que ele quer que nós encontremos. Ele diz para mim que uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius foi aquecida até 30 graus Celsius. Dá para ver lá no gráfico. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. A pergunta, calcule em quanto tempo, ele quer que você calcule o tempo, ele quer que você encontre um valor de X. Ele quer que você encontre um valor de X. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a barra atingiu a temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, ele quer que você encontre o valor de X quando a temperatura, que é o Y, valer 0 graus Celsius. Vocês entenderam? A pergunta, o que ele quer? Tá, professor, entender o que ele quer, eu entendi. Mas eu quero é saber como é que eu vou fazer essa conta. Gente, em qualquer questão de função do primeiro grau, se eu souber montar a lei de formação, eu consigo resolver qualquer pergunta. E pela interpretação que nós acabamos de fazer de início, a gente já respondeu praticamente metade da questão. Então, eu tenho dois métodos para estar analisando, professor. Dois métodos. Eu tenho um método algébrico e eu tenho um método geométrico. O método algébrico, quem escolhe é você, o método para obtenção do A, ele diz que eu tenho que localizar dois pares ordenados ou um par ordenado, caso eu conheça o valor do meu B. O valor do meu B eu já conheço, tá lá, professor, é menos 10. O valor do meu B é menos 10. E eu já estou pegando este pontozinho aqui, que é um par ordenado, professor. Qualquer ponto que toque na reta é um par ordenado, onde o valor do X é 5 e o valor do Y é 30. Está aqui o meu par ordenado X, Y. Então, professor, com esse par ordenado e com este B, eu consigo achar o valor do A? Conseguimos. Vamos ver aqui, professor. Eu sei que toda função, aquela primeira coisa que a gente definiu, eu já tenho que saber que uma função do primeiro grau, ela se escreve na forma
f de x igual a x mais b. No gráfico, a gente já conversou, a gente já definiu, nós conseguimos já perceber que o b é menos 10 e que o par ordenado que eu consegui localizar lá, professor, é o par ordenado 5 e 30. Até aí tudo bem, professor. E agora? O que a gente vai fazer? Professor, para nós realizarmos a composição, eu vou usar aquele b e aquele par ordenado para substituir na expressão. Eu sei, professor, que quando eu tenho um valor de x, aqui, professor, e um valor de y, este valor de x e esse valor de y vão ser simplesmente substituídos nessa expressão aqui, gente. Nessa expressão, eu tenho que y é igual a x mais b. Aí eu coloquei para vocês que quando vocês fossem usar essa expressão pelo método algébrico, vocês escrevessem ela ao contrário para facilitar. Ia ser ax mais b, que é igual a y, que é o que está aparecendo aqui para vocês, ó. Ax mais b igual a y. Então, eu vou pegar agora e fazer o quê, professor? Eu vou só substituir o valor do x, eu coloco aqui no lugar do x, que é 5, o valor do y, eu coloco o valor do y, que é 30, professor. Ah, entendi, professor. E lá no lugar do b, professor, lá no lugar do b, o senhor pegou e substituiu o menos 10 aqui, professor. Você não já tinha achado o menos 10? Então, no lugar do b, eu coloquei o menos 10. Você entendeu? Esse método que nós estamos utilizando é um método algébrico. Professor, faz na mão para mim entender aqui. Deixa eu fazer aqui, porque já na animação pode ser que vocês confundam um pouquinho. Olha só. Eu tenho que pegar um par ordenado e substituir na expressão ax mais b é igual a y. Qual foi o par ordenado que ele me deu, professor? Foi o 5 e o 30. Vai ficar a vezes o valor do x, que é 5, eu vou colocar aqui, professor. Vai ficar a vezes 5, mais o valor do b aqui, professor, eu já tenho, é menos 10, que é igual ao valor do y, professor, que é 30. Então, no lugar do y, eu vou botar 30. Agora, é só resolver essa pequena equação que nós obtivemos agora. Vai ficar a vezes 5 dá 5a, menos 10 igual a 30. Resolvendo esta equação, 5a é igual a 30, o 10 que é negativo vai passar para o lado do 30 somando, vai ficar 30 mais 10. 5a é igual a 40, a é igual a 40 dividido por 5, a vai ser igual a 8. Professor, o senhor achou o valor do a, o senhor já conhece o valor do b, acabou a questão. Por quê, professor? Eu vou montar ela, y não é igual a x mais b. Eu não já sei quem é o a, eu não já sei quem é o b, então a expressão vai ser y é igual o nosso a, que é 8, vezes x, mais o b, que é menos 10. Está aqui montada a nossa função. Quando eu consigo montar essa função, ele pode fazer qualquer pergunta para mim. Como assim, professor? Montada a função, ou ele vai pedir para você achar o x, ou ele vai pedir para você achar o y. Na nossa questão, a gente verificou que o y representa o lucro, professor. Aliás, a temperatura, mil perdões, está aqui, ó. O y representa a temperatura e o x, ele representa para a gente o tempo em minutos. Então, a pergunta que ele fez para a gente foi a seguinte: calcule em quanto tempo ele quer o x, quando a temperatura for 0 graus Celsius. Ou seja, a temperatura não é o y? É. Então, para a gente resolver essa pergunta, eu vou pegar essa expressão que nós encontramos aí, professor, e no lugar do y, eu vou colocar o 0 para achar o x. Prof, então refaz aí,
Aqui eu já tinha feito, substituir, professor, resolvi a conta, encontrei que o valor do Azinho era 8. Montei a minha função, professor. Ficou f de x ou y é igual a 8x menos 10. E a pergunta que ele fez, quando a temperatura for 0 graus Celsius, qual que é o tempo, né, professor? Coloquei lá no lugar da temperatura o 0, resolvi minha conta, vai ficar 8t igual a 10, t igual a 10 dividido por 8 vai dar 1,25 minutos ou 1 minuto e 15 segundos. Você entendeu, Gabriel, aí? Faltou só você finalizar a continha lá. Qual que era a alternativa correta? Gabarito correto, letra D de dado. Professor, foi. Só que se eu não quiser fazer a composição por esse processo, eu posso me utilizar daquela regrinha do triângulo? Posso. Eu te aconselho a fazer sempre pelo método geométrico. É mais rápido, gente. E eu não preciso me preocupar com pares ordenados. Como assim, professor? Eu poderia simplesmente dizer para você o seguinte, cara, olha, o valor do B é menos 10. E eu quero montar aquela expressão lá, professor. Eu quero que o senhor encontre para mim o valor do A e o valor do B. O B eu já sei quem é, professor. Eu já sei que o B é menos 10. Eu já sei que o B é menos 10, professor. Agora o senhor desenha o triângulo lá. Desenha um triângulo, professor. Por que eu vou desenhar um triângulo? Para achar o valor do coeficiente angular. Nós aprendemos hoje, em aulas anteriores, que o coeficiente angular, que o valor do A, professor, o valor do A é só pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Até falei a história do refrigerante, Coca, que é para você não esquecer. Prof, se o senhor desenhar o triângulozinho ali, professor, esse triângulo aqui, ó, você tem como fazer as continhas. Está aqui ele, ó, professor. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente desse triângulo que eu acabei de observar? Essa distância é o cateto oposto, essa distância é o cateto adjacente. Aí tu vai olhar lá no gráfico, quanto é que é essa distância no gráfico? Quanto é que é essa distância no gráfico? Aí é com você. Professor, se a gente analisar direitinho no gráfico, essa distância aqui, professor, é 40. Se você não entender por que é 40, vai lá. Deu sede da Coca, Gabriel? Você vai lá, ó, professor. Esse 40 é porque ele sai do menos 10 e vai caminhando até o 30. Então, essa distância do menos 10 até o 30 vale 40. E essa distância que vai do 0 ao 5 é só o 5 mesmo. Professor, então o senhor já tem o cateto oposto e o senhor já tem o cateto adjacente. Então já tem como o senhor calcular o valor do coeficiente angular. O A vai ser o cateto oposto, que é 40, dividido pelo cateto adjacente, que é 5. Deu o mesmo resultadozinho, que é 8, professor. Bem mais rápido do que aquele outro sistema que a gente tentou montar lá. Então ficou y é igual a 8x menos 10. Eu sei que o y é a temperatura. Eu sei que o x é o tempo. Então, eu posso escrever, ao invés do y, escrever temperatura é igual a 8 vezes t, que é o tempo, menos 10. A pergunta foi, se a temperatura for 0, quanto tempo levava? No lugar da temperatura, eu vou colocar o 0, vou fazer a minha conta. 8t menos 10 é igual a 0. Passo 10 para o segundo membro, vai ficar 8t é igual a 10. Passo 8 dividindo, t é igual a 10 dividido por 8. T igual a 1,25 minutos, ou transformando, vai dar exatamente 1 minuto e 15 segundos. Pegou a ideia? Certeza? Pois vamos que vamos. Professor, alternativa correta, letra D, 1 minuto e 15 segundos. Façam as perguntas de vocês. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Volta a explicar aquele detalhe que a gente volta até você entender. Tá bom? Professor, basicamente a mesma coisa em todas. Olha essa outra aí. Olha esse outro gráfico. Professor,
não vi a pergunta, já bati o olho ali. Eu já posso te dizer, professor, que aquele gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau. Eu já posso te dizer, olhando para aquele gráfico, que a função é crescente. Se a função é crescente, o A é positivo. Olhando para aquele gráfico, eu já posso te dizer que o valor do B é 0. Estão entendendo as coisas que eu quero que vocês analisem de cara? E que o valor do Y ali corresponde ao volume. O valor do X naquele gráfico representa a nossa massa, professor. Então, na situação, professor, se ele perguntar para você, calcula o volume, professor, ele está pedindo para você achar o Y, que é o eixo vertical. Calcula a massa, ele está pedindo para você achar o X. Deu para você entender? Então, eu posso escrever, professor, usando a letra V para volume, M para massa, ou eu posso fazer a conta usando o X e o Y mesmo. Só que eu quero que você entenda, se ele pedir para você achar o volume, ele está pedindo para você achar o Y. Se ele pedir para você achar a massa, ele está pedindo para você achar o X. Olha as perguntas que foram feitas. Foram feitas duas perguntas. Primeira, ele quer a lei de formação da função apresentada no gráfico. Você já viu que esse gráfico ele é representado por uma reta. Se esse gráfico é representado por uma reta, a gente já pode dizer que esta reta representa uma e que a lei de formação de uma função do primeiro grau é sempre escrita na forma y igual a x mais b, onde o que nós vamos tentar descobrir é o valor deste A e deste B. Se eu descobrir o valor deste A e deste B, nós teremos montado a função que determina este gráfico. E para nós resolvermos a letra B, que ele pergunta para a gente qual é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos de álcool, eu tenho que achar a lei de formação. A lei de formação me ajuda a resolver qualquer pergunta algébrica, que é aquela que nós temos os valores. Então, vou ler a situação e vocês vão perguntando por aí. Apresentamos a seguir o gráfico do volume do álcool em função de sua massa a uma temperatura fixa de 0 graus Celsius. Baseado nos dados do gráfico, determine, letra A lei da função apresentada no gráfico e a letra B, qual que é a massa em gramas de 30 centímetros cúbicos. Deu assim 37,5? Vamos ver aqui, professor. Resolvendo. Vamos utilizar aqui um método algébrico. Primeiro, professor, deixa eu ver se ela está respondida. Para a gente utilizar o método algébrico, eu preciso de pares ordenados. Não é isso? Professor, tem par ordenado? Está aqui, professor, um par ordenado aqui já, ó. 40 e 50, que é um valor de x e um valor de y. Professor, eu preciso de dois pares, né? Não, nesse caso você só vai precisar de um. Por quê? Porque eu já sei que o valor do meu B, professor, vale 0, professor. Oxe, agora voltou. Eu já sei que o valor do meu B vale 0. Onde a reta tocar ou cortar o eixo Y já corresponde ao valor do seu B. Então, vamos lá, professor. Pega o par ordenado. Eu pego um par ordenado e eu vou simplesmente substituir na lei de formação. Como é que eu substituo na lei de formação? Lembra lá, eu já tenho que saber. É AX mais B, que é igual a Y. Teu trabalho é meramente de substituição. Facinho, facinho. Faz tuas contas com calma para não errar. Seu par ordenado, qual que é? Que nós localizamos aqui, ó. O X é 40, o Y é 50. Professor, mas eu não posso fazer logo pelo método geométrico? Pode. Quem escolhe o processo resolutivo é você, mas é interessante que você saiba todos os caminhos possíveis, tá? Para a gente realizar essa composição. Então, eu vou só substituir? Nós iremos apenas substituir. Vai ficar como? Vai ficar o A
vezes o valor do x que você está enxergando aqui comigo, ó. O x é quanto? 40. Então, eu vou colocar aqui 40. Professor, o y deste par ordenado é 50. Então, vou colocar aqui no lugar do y o 50. Prof, e no lugar do b, professor? O que eu vou colocar aqui no lugar do b? Professor, eu já sei, olhando para este gráfico, está aqui, professor, ó, o valor do meu b. Repito, o valor do b é sempre onde a reta toca ou corta o eixo y. Então, é só substituir que eu vou encontrar o valor do meu a. Só você substituir, teremos uma pequena equaçãozinha do primeiro grau. Vai ficar a vezes o valor do x do par ordenado, que é 40, mais o valor do b, professor, que é 0 neste gráfico, é igual ao valor do y, que é 50. Resolvendo, professor, esta pequena equação, nós vamos ter 40a é igual a 50. O 40, como está multiplicando com esse a, ele vai passar dividindo. Nós vamos ter que o a é 50 dividido por 40. Aí é contigo. Calma, tranquilidade, fazendo tuas contas aí. Posso cortar os zeros? Professor, o valor do nosso coeficiente angular é 5/4. Professor, e pode dar fração? Pode, gente, pode dar fração. Se você quiser dividir, pode dividir. Quanto é que dá 5 dividido por 4, professor? Para 5 dividido por 4, dá 1,25, ou você pode deixar Você pode deixar na forma decimal, se você preferir. E agora, professor? Já acabou, gente. Não foi difícil, não. Ele não queria que você montasse a lei de formação? Você não achou o A? Você não já sabe quem é o B? Professor, então tá fácil. Pelo método algébrico aqui, nós encontramos que o A é 5/4 e observando o gráfico, nós já sabemos que o B vale 0. Eu aprendi que toda função do primeiro grau é aquela que se escreve na forma ax mais b, ou seja, a minha função vai ser o a, que é 5/4, vezes o x mais o b, que é 0. Como 0 é elemento neutro da adição, ele não precisa aparecer. A resposta é apenas 5/4 de x. Está aqui montada a lei de formação da função do primeiro grau referente a este gráfico. Está respondida a letra A pelo método algébrico. Professor, e a letra B? Depois de montada a expressão, como é que eu represento a letra B? É só você lembrar que grandeza corresponde ao x, que grandeza corresponde ao y. Se você observar, quem que está no eixo y aqui, professor? É o volume. O volume é o y. Então, nesse gráfico, nessa lei de formação, o y, ele representa para a gente o volume. Neste gráfico, olha quem que está no eixo x. Professor, o x, ele representa neste gráfico a massa. Então, nós podemos nos utilizar dessa relação que eu acabei de encontrar com vocês para encontrar ou volume ou massa. Como assim, professor? Se ele pede para você, eu quero que você calcule a massa, ele quer que você ache o x. Então, ele vai te dar o y. Ou o processo inverso, eu quero que você calcule o volume. Ele está pedindo que você ache o y. Consequentemente, ele vai ter que te dar o x. Qual foi a pergunta lá da letra B, professor? Deixa eu voltar aqui rapidinho. A letra B, a pergunta foi a seguinte. Qual é a massa, professor? Ele quer que o senhor encontre o valor do x. Quando eu tenho 30 centímetros cúbicos de álcool, ele me deu o y, professor. Ele quer que eu encontre o valor de x quando o y valer 30. Então, eu vou pegar aquela expressão lá, professor, que o senhor encontrou para mim, e no lugar do y, eu vou colocar o 30. Se eu tenho aqui, professor, que 5/4 de x é igual ao y, ele me deu esse y. Nós vamos ter que 5/4 de x
é igual a 30. Você faz produto dos meios pelos extremos, resolve a conta, tu vai encontrar o x. Quanto que vai dar o x? Deixa eu fazer aqui. Cruz credo, professor. Propriedade fundamental das proporções. Vai ficar que 5x é igual a 4 vezes 30, 120. X é igual a 120 dividido por 5, professor, que vai dar exatamente, 24 gramas. Está respondida também a letra B. Agora, eu acho que se você vem acompanhando a aula desde o início, eu acho que você optou em encontrar o valor desse A pelo método geométrico. Por quê? Porque não necessitaria da equação, não seria necessário, não se necessitaria da obtenção desses pares ordenados. Então, como é que nós faríamos pelo método geométrico? Professor, bem parecido. O senhor descobre o B, tá lá, desenha um triângulo, professor, porque eu já aprendi o refrigerante lá, tomar coca, né, professor? Tomar coca que é para não esquecer. Tá lá, cateto oposto, cateto adjacente. Lembra do refrigerante que tu não esquece aí do coeficiente angular, tá bom? Coeficiente angular é sempre a tangente do ângulo é o refri, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não tem como tu esquecer. É só tu lembrar, o professor falou do refri. Do refri, não tem como tu esquecer que é coca, né? Até porque o pessoal diz que gosta desse refri aí, ó. Prof, lá no triângulo que eu já desenhei, quem é o cateto oposto? Olha lá a distância. Cateto oposto é 40, professor. Desculpa, 50. Cateto adjacente, que é 40. Prof, então, de boa. O senhor já tem o cateto oposto. Tá aqui, ó. O senhor já tem o cateto adjacente. Então, tá tranquilo demais. É só dividir um pelo outro. Lembrando que nem sempre precisa dar exato. Pode dar fracionário, pode dar decimal. Então, não pensa que tu errou não, tá bom? É bom por causa da diabetes ter a Coca Zero. Pensa que é a Coca Zero, Gabriel, por causa do diabetes. Prof, então na nossa situação, só finalizar aqui para vocês. Vou botar a canetinha que eu botei foi marca-texto. Pronto, deu certo. Cateto oposto. Olha como era mais rápido. Lembrando que você não precisava fazer todo esse desenho, não. Você fazia no próprio gráfico lá. 50 dividido por 40. Cortava só os zeros. Olha aí, ó, o valor do teu A, ó. 5/4. Acabou. Montei a função? Montei, professor. Vai ficar y é igual a 5/4 de x. Se você quiser trocar as letras, pode trocar. O y não é o volume? Então eu podia dizer que o volume era igual a 5/4 vezes a massa. Você podia botar a letra que você quisesse, para você lembrar. Prof, então, entendido. Está aqui a solução, a gente já encontrou a função, fez os cálculozinhos. Professor, mas função do primeiro grau sempre é gráfico? Não. Função do primeiro grau, nem todas as questões estão relacionadas ao gráfico. Eu também posso fazer análise de função do primeiro grau simplesmente entendendo que ela se dá pela formação de uma relação de y em função de x, onde, professor, eu sempre nessa relação tenho o meu coeficiente angular, tenho o meu coeficiente linear, que na análise não gráfica representam, respectivamente, a parte variável, que é o A, e a parte fixa, que é o B. As questões mais clássicas e comuns para esse tipo de situação são as questões de táxi, de Uber, ou seja, de qualquer aplicativo de mobilidade urbana. Como é que a gente poderia fazer uma relação, uma expressão matemática que calcularia o valor pago em uma dada corrida? Como é que a gente poderia fazer? E a partir da montagem dessa expressão, está resolvendo diversas situações, problemas relacionados ao gasto em uma corrida ou até mesmo pelo valor pago, qual foi a distância percorrida, que são as duas principais perguntas. Lê comigo a primeira atividade proposta, agora a gente vai fazer um apanhado geral de tudo. A título de atividades, quais são as atividades que podem ser cobradas e o que o tempo permitir a gente vai discutindo aqui. Ele disse para mim que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa denominada bandeirada e uma parcela que depende da distância percorrida.
Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa 80 centavos, responda. Foram 3 perguntas. Letra A, considerando f de x, vamos entender quem é quem. Considerando f de x, o valor da corrida. Se você não quiser usar o f de x, você pode usar y. F de x é a mesma coisa que y, considerando que o y é o valor da corrida e que x, professor, o x, ele representa a distância percorrida, uma das coisas. Opa, voltou, Gabriel. Então, o que a gente estava falando com vocês? Primeiramente, verificar ao que corresponde o y, ao que corresponde o x. Então, professor, o y é o resultado. Então, eu vou começar com ele. Você imagina o seguinte, na nossa situação. Você já entendeu aqui, professor, o f de x é o valor da corrida. Eu gosto, não sei vocês, eu gosto de, ao invés de usar o f de x, eu gosto mais de usar o y mesmo, acho mais prático. Tem até uma letra a menos, professor, e nem parêntese tem para fazer. E o x aqui é a distância percorrida. Então, na nossa situação, professor, na nossa situação aqui, o que a gente vai fazer na letra A? Ele quer que eu encontre o valor da corrida. Como é que funciona? O cara disse que cobra, professor, R$ 4,50, esse R$ 4,50 é a chamada bandeirada. É como se fosse uma ajuda de custo. Independente de tu andar, tu não andar no carro, tu vai pagar R$ 4,50, é fixo. Então, eu aprendi que a função do primeiro grau é aquela sentença que nós escrevemos na forma AX mais B, onde este B sempre vai ser a sua parte fixa, este A sempre vai ser a parte que varia, professor. Por quê, professor? Porque o valor do A lá, basicamente, ele é o nosso 80 centavos. Professor, mas o valor cobrado pelo quilômetro rodado, ele não muda, continua sendo 80 centavos, mas não é bem o valor do quilômetro rodado. Seria a ideia por quilômetro. Então, ele vai mudar porque é 80 centavos para 1 quilômetro. Se for 2 quilômetros, já não vai ser mais 80 centavos, já vai ser 1,60. Se forem 3 quilômetros, já não vai ser mais 80 centavos, já vai ser 2,40. Por isso que aquele 80 centavos ele pode mudar em função da distância percorrida. Então, a lei de formação, professor, que representa o valor que eu vou pagar na corrida, vai ser 80 centavos vezes a distância. Se for 1 quilômetro, é 80. Se for 2, mais o valor fixo de 4,50. Está montada a sentença matemática que calcula o valor total de uma corrida para uma dada distância em quilômetros. Por que eu digo que é interessante eu montar? Porque se eu sei montar uma expressão como esta, eu respondo qualquer pergunta que ele vier a fazer para mim. Como assim, professor? Qual foi a pergunta da letra B, professor? Na letra B, ele quer saber quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 quilômetros.
Você não montou a função comigo agora há pouco? A função era y igual 0,80 vezes x mais 4,50. O que foi que eu pedi que você tivesse atenção? Saber quem é o x, saber quem é o y. Por quê? Eu vou ter que encontrar um dos dois. Nessa alternativa aí, na letra B, aquele 12 quilômetros é a distância, né, professor? Isso aqui é a distância. A distância, professor, esse 12 quilômetros é um valor de x, professor. E ele quer saber quantos reais, o valor pago. Ele quer que você encontre o y. Então, o teu trabalho, depois de montado, é saber se ele quer que tu encontre o x ou se ele quer que tu encontre o y. Se ele te deu o x, é para achar o y. Se ele te deu o y, é para achar o x. Então, professor, ele quer o valor pago, vai ser 0,80 vezes a distância que foi de 12 quilômetros, mais o valor fixo de 4,50. Conta agora, y vai ser igual 0,80 vezes 12, você já fez sua continha aí? Dá 9,60, a multiplicação aqui, mais o 4,50, que é a parcela fixa. Professor, certinho, Gabriel, o valor pago pela corrida vai ser de R$14,00. Corrida barata, essa daqui. Eu acho que nessa época que a gasolina ainda não tinha aumentado, não. Professor, deu R$14,00. Se o cara andou 12 quilômetros nesse táxi, ele pagou R$14,10. Agora eu posso fazer a operação inversa. Velhos tempos, quando era barato, né, Gabriel? Se a pergunta fosse, agora, ó, qual a distância se eu paguei R$16,50? Quem ele quer que eu descubra? A expressão é a mesma, a expressão não muda. Eu tenho, professor, que y é igual 0,80 de x mais o 4,50. Isso aqui não muda. Agora eu tenho que entender se ele quer que eu use a expressão para achar o x ou para achar o y. No caso aqui, professor, qual a distância? Distância na questão é o x. Não é isso? E o valor pago, professor, é o y. Ah, professor, então nesse caso, isso aqui é igual ao y. Então eu posso dizer que 0,80 vezes x mais 4,50 é igual ao y, que é 16,50. Só pensei que tivesse espaço. Eu tenho aqui uma pequena equação do primeiro grau. Sempre que ele me der o y, eu vou ter que resolver uma equação do primeiro grau para achar o x. Começa passando o 4,50 para o segundo membro, vai ficar 0,80 vezes x é igual. Se eu passar o 4,50 para o segundo membro, ele vai subtraindo, vai ficar 16,50 menos 4,50. Faz de cabeça logo para facilitar a tua vida. Professor, dá exatamente 12. Então agora só é finalizar. X é 12 dividido por 0,80. Professor, 12 dividido por 0,80 vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui. 12. Professor, por esta corrida que custou 16,50, o senhor vai conseguir percorrer exatamente 15 quilômetros. Perfeito, Gabriel, não é tranquila as questões? Tranquila. Muito fácil, professor, muito fácil. Prof, cai desse jeito na prova? Cai, gente, até no teu livro. Se tu pegar o teu livro do primeiro ano, qualquer que seja a editora, você vai ver questões como essa. Então, se você sabe montar, o teu trabalho é de substituir, mas tendo-se aquele cuidado de verificar quem que representa a grandeza X, quem que representa a grandeza Y. Prof, dá tempo mais uma? Dá da gente montar. Olha essa outra aqui, professor, também de táxi, só que aqui nós vamos relacionar duas funções. Eu vou deixar montada para vocês. Deixa eu ler aqui. Ele diz para mim que o valor cobrado do cidadão pela corrida de táxi
é formado por uma quantia inicial denominada bandeirada, bem parecida com aquela outra, mais uma taxa cobrada por quilômetro rodado, que é a parte variável, bandeirada, a parte fixa, quilômetro rodado, parte variável. Em uma determinada cidade, a bandeirada é de R$ 2,00 e a taxa por quilômetro rodado R$ 1,20. Já na cidade vizinha, a bandeirada é 3 e a taxa cobrada por quilômetro rodado R$ 1,10. O número de quilômetros rodados para que 2 passageiros, um de cada cidade, paguem a mesma quantia. Prof, no exemplo anterior, o senhor disse que o Y, vou considerar logo aqui, professor, que o Y é o valor pago e que o X é a distância ida. Então, são 2 cidades, professor. Eu vou considerar a cidade A e a cidade B. Então, o valor pago na cidade A, ele é compreendido por um valor fixo, professor, que é de 4, deixa eu ver, cidade A, uma bandeirada, em uma determinada cidade, a bandeirada é R$ 2,00 e a taxa por quilômetro rodado é R$ 1,20. Então, vai ficar R$ 1,20 vezes o tanto de quilômetros, mais a bandeirada, que é R$ 2,00. Na cidade B, o valor pago na cidade B é o valor do mesmo jeito, professor. Na cidade B, ele cobra R$ 1,10 vezes o tanto de quilômetros, mais a bandeirada, que custa R$ 3,00. Então, a pergunta que ele está fazendo para a gente é a seguinte: qual é a distância percorrida por ambos os passageiros em cidades diferentes para que eles paguem a mesma quantia? Na realidade, a quantia paga na cidade A é representado pelo YA. A quantia paga na cidade B é representado pelo YB. Ele quer saber qual é a distância percorrida quando o valor pago na primeira cidade for igual ao valor pago na segunda cidade. O que você vai ter que fazer? Você só vai ter que igualar as 2 expressões. E a equação resultante vai ser em função do x, que é justamente o que ele quer. Fica aí para vocês estarem finalizando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da revisão. Próxima semana a gente inicia conteúdos novos do nosso ano letivo. E sintam-se todos abraçados e bem-vindos. A gente se despede com aquele bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.